A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da Cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E hoje iremos estudar a lição de número 4. Ela tem como título A Igreja e o Reino de Deus, mostrando aí a correlação entre o ajuntamento dos remidos e o reino de Deus. Então iremos aprender coisas maravilhosas aqui que irão enriquecer a nossa aula, ok? Então, antes de iniciarmos o nosso conteúdo, gostaria de pedir a vocês que deixassem aquele like do céu no nosso vídeo. Isso nos ajuda demais, ajuda o YouTube a entender que as pessoas estão gostando desse vídeo. Também, se possível, compartilhe os nossos vídeos com demais pessoas. Isso também agrega valor ao vídeo e faz o YouTube entender que esse vídeo realmente está muito bom. E também gostaria de pedir a você que não é inscrito, que passa sempre pelo nosso canal, gosta do nosso conteúdo, mas não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, pode ter certeza, isso vai ser bênção para a sua vida, ok? Então, já que nós nos entendemos aqui na questão do like, do comentário e também dos compartilhamentos, vamos entrar aqui para a nossa lição, que é que realmente está em foco aqui. O texto áureo vai dizer o seguinte, Marcos capítulo 1, versículo 15. Vamos aqui analisar alguns pontos importantes. O tempo está cumprido, ou seja, quando o texto está fazendo a referência ao tempo está cumprido, o texto quer nos dizer que o relógio de Deus estava marcando a hora, ou seja, aqui o termo é kairos, ou seja, tempo oportuno ou tempo adequado. Então, esse momento que Jesus vem é o tempo oportuno e adequado para que o reino de Deus se manifestasse de maneira gloriosa. Porque o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Quando a gente fala que o reino de Deus está próximo, nós estamos falando de um tema unificador. O reino de Deus está próximo, ou seja, ele está perto. Então eu estou usando uma linguagem com um tema unificador, ou seja, uma realidade presente, uma expectativa, uma esperança futura. E aqui o texto diz: arrependei-vos, ou seja, uma mudança de pensamento deve acontecer devido à aproximação desse reino, nesse tempo que está se cumprindo. Ok? Então essa mudança de pensamento ela deve ocorrer, como nós já falamos em outras aulas, em 3 esferas. Primeiro, o meu pensamento concernente a Deus, a pessoa e obra de Deus, o meu pensamento concernente ao pecado, a sua destruição, a sua maldade, o seu estrago, enfim. E também o meu pensamento concernente ao mundo, aonde eu vivo, o que ele oferece, ou seja, nós estamos falando de um arrependimento concernente a esses 3 pontos importantes. E crede no Evangelho. Daqui nós temos a questão da promessa da redenção. Então aqui nós temos um ambiente bastante propício para que Jesus venha e traga a libertação, a consolação àqueles que estão perdidos. Primeiro, o tempo já está cumprido. Segundo, o reino de Deus está próximo, o tempo já se findou, o reino de Deus se aproximou. Agora, crede nas boas novas. A verdade prática vai dizer o seguinte: pregar a mensagem do reino de Deus
é uma importante missão da igreja, ou seja, nada de tristeza ou destruição, mas boas novas de salvação. Salvação, esperança, vida abundante. Já disse em outras aulas também que evangelho, pregar o evangelho, é falar dos benefícios do reino. E esses benefícios do reino é trazer a salvação, vida digna, vida perante Deus, vida na presença de Deus, enfim, vários elementos de bênçãos que estão incluídas nos benefícios. Então nós vamos ver que esse episódio de Marcos capítulo 1, versículo 14 ao 17, você vê claramente aqui na leitura bíblica em classe o versículo 14. E depois de qual acontecimento, quem está envolvido nessa questão, nessa história, no caso Jesus. E depois que João foi entregue à prisão, aí sim, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Preste atenção nessa questão. Quando Herodes Antipas mandou e silenciou João, mandou prender e depois executou-o e silenciou João, esse foi o sinal para que Jesus desse início à sua pregação, logo após o silenciamento de João, que culminou na sua prisão e morte. Aí ele vai explanar o versículo 15, que nós já falamos, e ele vai aí encontrar os seus primeiros discípulos. Aqui nós iniciamos o começo desse grandioso universo cristão que nós vivemos, tá bom? Vamos lá. A lição de número 4, ela está dentro do segundo bloco. Quem estudou, quem leu, quem ouviu, na verdade, a minha primeira aula do trimestre, pôde constatar ali algumas questões importantes. Por exemplo, a questão dos blocos que eu separei dentro de uma concepção minha, dentro de uma concepção lógica, em que o autor coloca os pontos dentro de uma sequência, no caso, os temas. E aqui no segundo bloco, eu disse na primeira aula, que a lição 4, 5 e 13, elas têm correlação, ou seja, elas se completam dentro dos seus assuntos, porque a lição de número 4, que é a que nós estamos estudando, ela fala sobre a igreja e o reino de Deus. A quinta, ela fala sobre a missão da igreja de Cristo, correlacionado missão e reino. E a lição de número 13, ela fala sobre o poder de Deus na missão da igreja. Entendeu? Então nós entendemos e compreendemos que nós estamos falando de 3 lições aí propriamente ditas correlacionadas. Dentro da introdução, o autor vai nos especificar alguns pontos que serão estudados, né? Deus, como um rei, exerce o seu governo e domina, que nós estamos falando e iremos falar sobre a igreja e o reino. A compreensão do reino de Deus a partir de sua natureza e relação com a igreja. Então nós estudaremos a compreensão do reino com essas duas importantes notas, a natureza e a sua relação com a igreja. E também o reino divino na sua dimensão universal e soberana. A igreja é vista como parte desse reino e por isso Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino. Então aqui nós temos uma clara ideia do que será estudado e entendendo que a igreja, ela não é o reino, mas ela faz parte do reino, ok? Então por isso que não existe uma igreja, placa de igreja verdadeira. Aqui a igreja A é a verdadeira. Não, a igreja não é o reino. Ela não tem a verdade absoluta. Ela é a portadora da verdade do reino. Então, como ela é portadora da mensagem, da revelação e da palavra do reino, ela prega, anuncia, como o autor mesmo disse aqui,
Ela vive, ela prega e manifesta a vida do reino divino, tá bom? Tópico de número 1 vai falar sobre a natureza do reino de Deus. O reino de Deus é universal. O salmista exemplificou que Deus é o rei de toda a terra. Daniel fala que Deus domina sobre o reino dos homens. Então nós temos dois elementos. Primeiro, o salmista, Salmo 47, mostrando que Deus é o reino de toda a terra, globo. Daniel vai falar que ele domina sobre o reino dos homens, aqueles que estão sobre a terra. E nós vamos ver que isso significa que nada e nem ninguém está fora do seu domínio. Então nós vamos entender, dentro dessa questão, já falando sobre o domínio de Deus, uma coisa bem interessante, que vai desmistificar e também vai trazer algumas verdades. Porque nós estamos falando que Deus domina sobre todo mundo e Deus domina sobre o reino dos homens. Fato é. Só que nós temos que entender uma coisa. O governo de Deus na terra hoje é eficaz somente entre aqueles que foram libertos das trevas, vivendo em sujeição a Deus, onde o poder produz transformação. Isso nos traz uma verdade muito importante e muito séria. Você vai ver que em toda a Bíblia, Deus teve que intervir em alguns momentos da história, e um exemplo que eu posso usar aqui de maneira rápida é Nabucodonosor, que teve que ser lançado entre as feras para comer capim com os animais, para que ele entendesse a gravidade que ele cometeu. Então Deus interviu numa cena, num momento da história, e impediu que algo tenebroso e muito maléfico pudesse acontecer em seguida. Essa ideia de governo de Deus, nós temos que entender essa questão. Por quê? Porque quando a gente fala Deus coloca, Deus tira, Deus faz isso, Deus faz aquilo, nós entendemos que Deus movimenta as pessoas como uma marionete. E fato, isso não é verdade. Porque quando eu olho o governo de Deus na terra, hoje, ele só é eficaz, e ele sempre foi eficaz, somente entre aqueles que foram libertos das trevas. Aí sim, você tem um governo eficaz. Mas ele governa somente sobre aqueles que foram libertos. Ele tem liberdade de trabalhar, de transformar, e é aí onde esse poder produz o quê? Transformação. Então um exemplo muito claro, muito óbvio, é quando a gente fala de política. Quando a gente fala de política, a gente entende assim, Deus estabeleceu os reinos, Deus estabeleceu as autoridades. Sim, essas organizações foram estabelecidas por Deus. Mas quem está no poder, ele pode ser muito mal. Ele pode usar as leis, ele pode usar as regras, ele pode usar os elementos de poder que ele tem em mãos para coibir, para machucar, para destruir e para fazer aquilo que ele bem entende, porque o poder está nas mãos deles. Mas quando eu coloco alguém, isso eu estou dando um exemplo, tá bom? Quando eu coloco alguém nesse poder que é temente a Deus, Deus trabalha com poder sobre a vida daquele líder para transformar toda uma nação. E assim aconteceu na época dos reis. Quando você tinha um rei mau, ele praticava coisas más. Quando você tinha um rei temente a Deus, ele praticava e representava o Deus Todo-Poderoso através das suas ações, porque ele fazia as suas obras segundo a vontade de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado em a igreja se desleixar em alguns pontos, seja ele social, seja ele político, seja ele jurídico, seja ele qualquer esfera que seja. Se a igreja relaxar,
ela não terá um representante de Deus e por isso ela pode sofrer consequências gravíssimas no seio da sua comunidade. Então nós temos que tomar esse cuidado, tá bom? Vamos lá para o subtópico de número 2, que vai falar sobre a soberania divina. Soberania divina e os acontecimentos do mundo. Deus não perdeu e não deixou de exercer domínio sobre ele. Isso é fato. O que nós falamos aqui é a questão do ser humano. O ser humano que não é dotado de temor a Deus, automaticamente ele tem como intuito buscar fazer o mal, porque o mal está diante dele, então ele vai praticar o mal. Só que o controle do mundo, o controle, o domínio está sobre Deus. Por quê? Porque como no caso de Nabucodonosor, que Deus interviu de maneira direta, assim ele pode fazer nos nossos tempos, tá? Lembrando que isso não isenta os seres humanos cristãos, tementes a Deus, de ser agentes transformadores da sociedade, seja ela através do viés político, social, tecnológico, ambiental, enfim, seja qual área for. Isso não nos isenta da responsabilidade, porque qual foi o quê? Qual foi a ordem dada lá no Éden? Que Adão deveria cuidar, preservar e cultivar a terra. Então, você tem aí claras evidências de que o homem foi colocado nessa terra para preservar, cuidar e exercer atividade sobre ela. Então, isso é fato. Só que Deus não perde e Deus não deu a terra para o homem ser dono dela, mas para cuidar e dominar sobre ela. E aqui nós vamos ver que Deus não perdeu, como o autor mesmo deixou bem claro. Duas coisas são importantes: o controle de tudo, tanto é que os tempos estão determinados. Nós que somos assembleanos, nós trabalhamos com dispensações, não é? Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Então nós vamos ver e o estado e glorificação, né? São 7 dispensações. Então você vai ver que Deus não perdeu o controle. Então nós acreditamos nesse controle de Deus sobre os tempos, que por mais que venha tempos difíceis, tempos ruins, tempos trabalhosos, Deus não perde o controle, o cronograma, o horário, né, o tempo. Deus vai estabelecendo o seu propósito de acordo com o tempo. E isso vai se cumprir, por isso que nós acreditamos na infalível e inerrância palavra de Deus. E daí nós entendemos que Deus vai agindo nos tempos. E aí Deus estabeleceu o quê? É importante nós salientarmos que Deus estabeleceu os limites e Deus estabeleceu as liberdades. As liberdades e os limites são estabelecidos pelos critérios de Deus. E esses critérios de Deus, essa vontade de Deus, esse desejo de Deus, eles foram anunciados através dos homens de Deus que viveram no passado. E aí nós temos a menção dos 10 mandamentos, a menção dos 613 preceitos, 612, 613 preceitos. Nós temos toda a Bíblia do Antigo Testamento que orienta o homem no que deve e não deve fazer. Outros já restritos ao Velho. E nós temos também o Novo Testamento com não uma nova roupagem, uma nova ideia, mas o Novo Testamento ele vem reforçar a ideia e o conceito de padrões éticos, morais e culturais que já existiam no Velho Testamento e que foram observados também no Novo, mas com um padrão totalmente novo, ou seja, uma nova época, um novo tempo, mas os princípios básicos
das observâncias das leis que Deus estabeleceu no Antigo Pacto estavam sendo reforçadas no segundo, e até com mais severidade, né? Quando Jesus pregou o Sermão do Monte, você vai ver claramente ele dizendo, olha, se você adulterar, você pode aí pagar com a sua vida. Então, eu te digo mais, se você olhar para uma mulher com um olhar cobiçoso, você já está cometendo adultério no seu coração. Então, olha para você entender como Deus, como Jesus, no caso, ele amplia o conhecimento sobre determinadas normas e condutas. Então, Deus estabeleceu limites e liberdades. Isso está dentro da soberania de Deus, estabelecer limites e liberdades, tá bom? Só quem é soberano consegue estabelecer esses dois parâmetros. Daí vem a grande pergunta, né? Se Deus é bom, se Deus é tão bom assim, por que coisas ruins acontecem? Já que Ele é soberano, já que Ele tem o mundo sob as suas mãos, já que Ele domina sobre o reino dos homens, por que coisas ruins acontecem se Deus é bom? Isso é uma pergunta muito falada e muito questionada no nosso tempo. Nós temos que entender que quando nós falamos de Deus ser bom, nós estamos falando que Deus tem o papel de agir com bondade, com misericórdia, com graça. Ou seja, Deus é bom. Só que coisas ruins acontecem. Coisas ruins acontecem porque existem pessoas más que não reconhecem a bondade de Deus. Como eu disse aqui no início, o governo de Deus na terra hoje é eficaz somente entre aqueles que foram libertos das trevas, vivendo em sujeição a Deus, onde o poder produz transformação. Então, quando nós tocamos nesse assunto, nós temos que entender que Deus mostra o amor, a compaixão, a misericórdia e a salvação a todos em momentos de crise, de dificuldade, de doença, de depressão, de angústia, de tristeza. Então Deus é bom. E como Ele é bom, Ele age em momentos ruins. Somente uma pessoa boa age quando as coisas estão más. Ela não foge, ela ajuda. Ela não foge, ela acolhe. Ela não foge, ela cuida. Ela não foge, ela está perto. Então Deus, Ele é muito bom. O reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Subtópico de número 3. Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele, através dele, um governo soberano. E aí surge o termo teocrático, né? Não existia um rei. Somente em Juízes, com o primeiro rei, Saul, é que vai surgir a monarquia em Israel. E você vai ver que essa monarquia, lá na frente, ela vai se dividir. Reino do Norte, Reino do Sul, 930, né? Antes de Cristo. Então você vai ver aí a monarquia se desfazendo. E aqui você entende que Deus reinava sobre eles de forma soberana, exercendo o seu governo teocrático. Deus tinha o propósito de abençoar essa nação e por meio dela todos os povos. Esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus, o filho de Davi, que por intermédio de sua morte e ressurreição estabeleceu a igreja. Então nós entendemos que o que é a igreja e a nação de Israel têm em comum. O que a igreja e a nação de Israel têm em comum? A aliança. A aliança foi feita por Deus no Monte Sinai. Então Deus estabeleceu uma aliança entre o povo. E essa aliança continha normas, regras e condutas éticas e morais, religiosas, que fazia com que esse pacto fosse firmado. E quando nós olhamos a questão da igreja, ela também teve um pacto,
tá bom? A ceia representa esse pacto, esse memorial. O sacrifício de Jesus, ele sela esse pacto, só que em uma única vez. Então você consegue compreender que entre o estabelecimento de Israel, o relacionamento de Israel com Deus e o relacionamento da igreja com Jesus, existe em ambos o pacto feito. E aqui, dentro desse pacto, dentro dessa aliança, existe aí o compromisso de ambas as partes. E o compromisso de ambas as partes faz com que essa aliança pendure até um determinado final. Então aqui como é que nós vamos exemplificar e entender toda essa questão? 1 Pedro também, capítulo 2, versículo 9, vai dizer o seguinte: vós sois, vós quem? A igreja atual, porque Pedro está falando para essa igreja. Vós sois a geração eleita, ou seja, é o estado atual, são características dessa nova condição, é uma geração eleita, assim como houve a geração no Antigo Testamento que foi eleito. Só que a geração eleita no Velho Testamento, ela estava baseada na etnia. Ela estava baseada o quê? Ela estava baseada naquele grupo, naquelas pessoas, nos hebreus especificamente, que saíram da terra do Egito. Aqui não. Eu tenho uma geração eleita composta de povos de todas as tribos, nações e línguas. E também vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, ou seja, vocês agora são sacerdotes do rei. E não somente sacerdotes do rei, vocês são uma nação santa, ou seja, completamente dedicada a Deus. Essas características, elas são marcantes e profundas, porque elas falam e fazem relação com o Israel do Antigo Testamento. Olha para você ver, nação santa. O texto vai dizer que ele é um povo adquirido, ou seja, pertencente a ele. Por que que esse povo agora é pertencente a ele? Porque eles foram comprados e selados pelo Espírito Santo e comprados pelo precioso sangue de Jesus na cruz do Calvário, ou seja, morte e ressurreição. Para que anuncieis as virtudes, ou seja, esse povo adquirido, esse sacerdócio real, essa nação santa, essa geração eleita, ela tem que ter um propósito, ela tem que ter uma finalidade. Assim como Israel no Antigo Testamento tinha uma finalidade, um propósito, uma missão, a igreja do Novo Testamento ela também tem, porque a igreja é um ajuntamento dos remidos. E esse povo que foi remido, ele não tem placa de igreja. Esse povo que foi remido, ele não tem uma cor específica, uma cor de pele específica, não. Esse povo escolhido, eles não têm uma etnia escolhida, um país preferido. Não, 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 isso não. Eles, todos que estão reunidos, são a comunhão dos remidos, eles têm um só propósito: anunciar as virtudes de Deus, ou seja, eles estão anunciando os atos poderosos de Deus através da vida e obra e ressurreição de Jesus. E daquele que vos chamou, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Quem é que chamou essa geração eleita? O próprio Jesus. Das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, houve uma transição. Não é um grupo todo torto, todo desgrenhado, um povo todo que faz só coisa errada, que não tem critério, não. São pessoas que foram tiradas das trevas para as maravilhosas luzes, ou maravilhosa luz. Então, a pessoa dizer eu sou de Jesus é muito fácil. Eu creio em Deus é muito fácil. Eu acredito em Jesus, ótimo, maravilha, mais fácil ainda falar. Agora, cumprir os ensinamentos, fazer a vontade de Deus em detrimento da sua, fazer a obra de Deus em detrimento dos seus afazeres mais importantes ou menos importantes,
Cumprir o ídolo de Jesus não é uma tarefa fácil, é somente para aqueles que realmente estão transformados, tá bom? Vamos lá para o tópico de número 2, a igreja e as dimensões do reino. Subtópico de número 1 vai falar o reino de Deus como realidade presente. Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino. Aí Mateus vai registrar Jesus libertando e curando o endemoniado cego e mudo. Ou seja, nós temos aqui pontos, né? Revelação, perdão, cura, salvação. Você já começa a entender que há elementos distintos daquilo que se realmente acreditava por reino de Deus. Estou falando de uma revelação, o mistério da revelação, o mistério da salvação, o mistério da obra de Deus. Então eu tenho perdão, eu tenho cura, eu tenho salvação. E você vai ver e entender Mateus 12, 28, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Nessas palavras do Senhor, vemos um aspecto importantíssimo na compreensão da identidade do reino, a sua realidade presente. Ou seja, eu estou falando dos benefícios do reino e não de julgamento ou condenação, porque a lei, ela tinha um objetivo muito claro: condenar, punir. Quando eu entro num ambiente da graça, eu vejo que a lei revelava o pecado. Ela não tinha poder para tirar o pecado. Ela revelava o pecado, ela punia o pecado. Com o manifesto da graça de Deus, você consegue compreender que não somente há a revelação do pecado, mas o perdão desse pecado e a salvação dessa pessoa, porque ela tem o quê? Ela tem oportunidade de se achegar a Deus. Seja se ela está doente, segundo os judeus, né, estavam impuras, então não podia ir no templo, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Jesus vem para quebrar esse elo e mostrar que todas as pessoas têm o direito à restauração física e espiritual, tá bom? Então, o reino de Deus, na verdade, também é um reino que desmistifica. Isso é importante a gente ressaltar. Um ambiente ao qual Jesus viveu, um ambiente que existia muita mística envolvida, muitas tradições, o reino de Deus, ele desmistifica conceitos e padrões sociais e espirituais. Isso você vai ver em João capítulo 9, versículo 2 ao 3, que diz assim, ó: E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Os discípulos perguntando. Aí Jesus responde: Nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É para isso que o reino de Deus foi revelado. É para isso que o reino de Deus veio. Ele não veio para trazer condenação, ele não veio para trazer julgamento, ele não veio para trazer punição. Ele veio para desmistificar conceitos e padrões sociais e espirituais e também para estabelecer o perdão, a cura, a salvação e a revelação propriamente dita. O subtópico de número 2 vai falar onde está o reino de Deus. O reino de Deus como realidade presente não está relacionado ao aspecto geográfico. Nós não podemos falar que o reino de Deus está aqui na terra. Ele está aqui, plantado neste lugar, nessa terra, né? Toda vez que pessoas são salvas, curadas, libertadas do poder do diabo, o reino de Deus está presente. Ele não está fixado, ele está presente. É a parousia, o agora e ainda não. Ou seja, ele está presente nesse mundo, mas ele não está estabelecido nesse mundo. Mas um dia ele será estabelecido. Por isso que é a parousia, o agora e ainda não. Então nós vamos ver de forma concreta o reino de Deus sendo estabelecido no período milenial, no período de 1000 anos. Ele mesmo era a manifestação do reino, estava presente no ministério apostólico na igreja primitiva
e finalmente está presente por intermédio da Igreja de Cristo da presente era, ok? Então aqui nós já entendemos e compreendemos que, como nós estamos falando de presença, nós estamos dizendo de parousia, a presença, nós estamos dizendo que o reino de Deus está nas atitudes, na fé, nas obras, nas palavras. O reino de Deus está presente nas respostas. O reino de Deus está presente nas ações. O reino de Deus está presente na misericórdia, no perdão, na bondade dos fiéis. Os fiéis manifestam o poder e o esplendor do reino de Deus entre os homens. Então isso é maravilhoso, é magnífico estar representando. É por isso que você tem que estar dentro do reino. Você não pode estar fora do reino. Você apenas não pode ter apenas uma visão, um deslumbre. Você deve viver o reino de Deus. O subtópico de número 3, o reino de Deus como realidade futura. Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora deste reino vindouro. 1 Coríntios capítulo 6, do 9 ao 10, nós temos aqui 11 classes de pessoas que ficarão fora do reino de Deus. O versículo de número 11 de 1 Coríntios capítulo 6 vai falar que os santificados e justificados participarão do reino futuro. Então aqui nós compreendemos e entendemos de maneira clara que existem classes de grupos de pessoas, de ações, de condutas que ficarão de fora. E nós temos um outro grupo, classe de pessoas, de comportamentos e ações que entrarão. Dentre eles, o versículo 11 fala dessas pessoas santificadas e justificadas que participarão do reino futuro. Aí aqui, Apocalipse capítulo 20, que o autor citou, versículo de número 6, vai dizer: feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque a segunda ressurreição é para o trono branco. Mas que a morte, não tem autoridade, tá bom? E nós vamos ver que nós vamos reinar com Cristo como sacerdote de Deus, de Jesus, por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 6. Então você compreende e entende a dimensão desse reino futuro que não está ainda estabelecido. Está entre nós, está presente, mas ele apenas se manifesta através de pessoas salvas, santificadas, que têm o papel de propagar e disseminar as virtudes e os benefícios do reino. Tópico de número 3, a igreja no contexto do reino de Deus. A distinção entre igreja e reino de Deus. Igreja faz parte do reino, contudo, ela não é o reino em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus na antiga como na nova aliança. Eu fico pasmado ainda com alguns grupos religiosos que têm aí seus 50 anos de existência, 100 anos, 200 anos e até um pouquinho mais, e dizem que fora dela não tem salvação nenhuma ou que ela é a única verdade. Eu fico pensando em todas as pessoas que viveram antes dessa igreja. Estão todos acabados. Estão todos destruídos. Ninguém tem salvação mais. A salvação chegou com aquela igreja, A ou B. Então é importante nós compreendermos isso, que a placa de igreja, ela mostra o reino de Deus num todo. Ela representa, a placa de igreja, ela representa o reino. Ela inspira, ela transforma, porque ela tem a palavra, a mensagem do reino. Então, na verdade, quando nós olhamos para a placa, nós estamos falando mais de distanciamento do que de união.
O reino de Deus traz união. A placa de igreja, ela traz desunião, discórdia e, em muitos casos, contenda. Mas quando eu falo de reino, eu estou falando de ajuntamento. Eu disse isso lá no início. Quando a gente fala o reino de Deus está próximo, eu estou falando que esse tema é unificador. Então vamos lá. Aí aqui o autor deixa bem claro que ela não é o reino. Israel era a comunidade do reino e a igreja agora é a comunidade do reino no novo pacto, tá bom? Então, exemplos aqui que eu peguei. A aliança, né? Aliança, o reino, sacerdotes, nação santa, tesouro e propriedade pessoal eram expressões que eram usadas no livro de Êxodo, tá bom? Em Pedro, você vê características parecidas. Eu falei em Êxodo, que no caso ele citou aqui, né? Ele citou Êxodo 19 e 1 Pedro. Então eu peguei lá o versículo e vi lá que palavras como aliança, reino sacerdotal, nação santa, tesouro e propriedade pessoal eram elementos e palavras usadas para a nação de Israel. Você vê que não muda. 1 Pedro vai dizer geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva, que no caso ali o autor usa em Êxodo propriedade pessoal. Então são características similares que dão a mesma importância, o mesmo grau, a mesma missão, ou seja, só que com objetivos bem diferentes, né? Situações diferentes, momentos diferentes. A igreja expressa o reino de Deus. Aqui o autor fala que a igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão de seu reino. É interessante que a igreja, ela não foi projetada e idealizada para expressar o amor de Deus, tá bom? Não foi. Ela foi projetada, idealizada para ser a expressão do seu reino. O amor de Deus é expresso na pessoa e obra de Jesus. Agora, missão, tá bom? E expressão do reino está na igreja. Então não vamos confundir. Falar que a igreja A, B, C é a melhor, é a mais que faz mais, que cuida mais, não. Ela não representa o amor de Deus, porque ela é muito falha, e falha muito. Tá bom? Então aqui nós temos o seguinte, Gálatas capítulo 4. Os versículos aqui já estão na revista. Gálatas capítulo 4. O envio do seu filho a igreja expressa o reino de Deus, ou seja, o envio do seu filho. Efésios capítulo 1. A revelação do mistério, ou seja, a igreja expressa e mostra e revela o quê? A revelação do mistério. 1 Pedro. Escolhidos conforme a presciência de Deus. Mostra esse povo que foi escolhido, salvo, transformado e mudado. Aqui na página 29, a continuação, você vai compreender que isso significa que debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido, e não expressar o amor, conhecido o seu plano e projeto de salvação. A igreja mostra o seu amor através da vida e da obra de Jesus. Correto? 1 Pedro 2,9. Cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aqui você compreende esse propósito. E Efésios, né, capítulo 3, versículo 10, nós já falamos isso em outras aulas, na outra revista, na verdade, a questão das obras de Deus, do mistério de Deus revelado aos homens, ser conhecido também dos principados e potestades, ou seja, a mensagem do Evangelho, a igreja, ela proclamou os mistérios da piedade não somente aos homens, mas também os anjos e demônios ficaram sabendo e conhecendo o plano salvífico de Deus através da igreja. A igreja e a mensagem do reino de Deus, subtópico de número 3. Pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja, falando aos presbíteros,
Quando já prisioneiro em Roma, vemos Paulo pregando o reino de Deus. Os novos na nova fé eram conscientizados da realidade do reino. Ou seja, nós temos grupos que conhecem, pregam e anunciam o reino. Essa missão só é executada, a missão de propagar as verdades do reino de Deus, se nós tivermos uma visão de reino. Então nós entendemos e nós compreendemos que nós temos que ter essa visão de que a igreja sabe o que o reino de Deus é e a sua importância. Senão ela vira um mero espetáculo de pessoas, um mero espetáculo para palhaços que estão indo ali. Ela não tem foco nenhum no reino de Deus, nos propósitos de Deus, na vida e na obra de Jesus. Ela é somente um agitador de multidões. E aonde tem um coach, aonde tem um marabalista, e ele fica ali fazendo as suas peripécias para entreter o povo. Então Jesus foi bem claro em dizer que o seu reino não é deste mundo. O reino de Jesus não é deste mundo. Então falar do reino é falar de Jesus, falar do Espírito Santo, falar de Deus, falar do pecado, falar do mundo, falar da salvação, falar da condenação, falar da vida, do pecado, da esperança, do perdão e do amor. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado por estar conosco até o final do vídeo. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.